Aleluias e aleluias e aleluias. Queremos te sentir, meu Pai. Queremos sentir a tua presença. Nos envolve nessa noite. Meu Pai, esse irmão, essa irmã, chegou do seu trabalho, às vezes cansado, esgotado, mas eles não abrem mão de buscar o teu Espírito, porque para eles é mais importante um minuto na tua presença do que o dia todo, meu Pai, correndo atrás do vento. Te adoramos, Senhor, louvado e engrandecido é o Senhor, que é Deus santo, Deus bendito, Deus glorioso, formoso, Deus tremendo, Deus de feitos maravilhosos, que quando o Senhor age, que quando o Senhor, meu Pai, opera as tuas maravilhas, o teu impossível, meu Pai, os teus servos ficam com a boca aberta, maravilhados, perplexos com o agir de um Deus tão soberano, tão santo, tão justo. Aleluias e aleluias. Receba a adoração da tua igreja, Senhor. Receba a adoração dos meus irmãos, os teus servos e filhos. Receba o coração desse irmão que neste momento está se derramando e falando: é verdade, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero entregar para o Senhor uma adoração pura e verdadeira. Eu não quero estar relaxado na tua presença, mas quero te dar o meu melhor, a minha vida, todo o meu ser. Aleluia, aleluia e aleluia. O Senhor é santo, Pai. É santo 3 vezes. E, meu Pai, nos cabe buscar a santidade no Senhor para te adorar. A renúncia do nosso Deus, do nosso eu, meu Pai, para adorar o nosso Deus. Matar a nossa carne para te adorar em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor, nos ajuda nessa noite. Abandonar o velho homem, as velhas práticas, os velhos pensamentos e viver o novo com o Senhor Jesus. Nos ensina a viver a tua palavra verdadeira. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E, meu Pai, nós te agradecemos pela honra de estar, meu Pai, buscando ao Senhor, pela honra que temos nessa noite de cultuar o Senhor, pela honra de ouvir a tua palavra. Nós somos indignos, Senhor, mas o seu amor é grande. O Senhor tem nos chamado para perto. O Senhor tem nos mostrado os mistérios do seu evangelho. Aleluia e aleluia, Senhor. Obrigado, Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Continue ministrando no nosso coração, falando ao nosso ser, nos exortando, meu Pai, nos disciplinando, nos animando a continuar buscando a santidade, a intimidade, a renúncia do nosso eu junto ao Senhor. Oh, meu Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. A paz, irmã Eliane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. A paz, irmãos. Deus abençoe. A paz. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, a irmã Eliane, a irmã Roberta, né? Para quem não conhece o nosso irmão Eduardo, hoje ele vai ministrar a palavra, vai ser usado por Deus. É o irmão nosso que tem vivido o evangelho com a gente agora, né? Tem aprendido mais e mais do Senhor. E hoje o Senhor Jesus Cristo, como uma honra, né? Vai dar a oportunidade dele trazer a palavra. Creio que falará ao nosso coração. Em nome de Jesus, né, meus irmãos? Para quem não conhece ele começou no evangelho com a gente. Tem uma caminhada com a gente aí, né? Ele é de Jundiaí. E estamos aí, meu irmão. O senhor está com a oportunidade. Fique à vontade, meu irmão. A paz. Vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Queria agradecer a oportunidade, né? Creio que Deus, ele
É Ele quem dá a direção, né, pra gente, né? Estão ouvindo? Não? Tô preocupado cada outra vez, eu acho que não tá ouvindo. Então, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aí mais uma vez e creio que Deus ele pode falar aos nossos corações, né? Eu tô num momento assim, posso dizer, num momento que bem tenso, né, porque a palavra é algo sério, né? É algo que devemos ter muito cuidado ao falar, né? Não é qualquer coisa que nós devemos falar, né? Porque às vezes a gente pode usar a palavra que às vezes nem Deus está mandando, né? Por isso que eu me tremo, né? Porque eu creio que que nem eu penso assim, se Deus não usar a minha vida, né? Eu sei que vai ser apenas algo vazio, né? Vai ser como um pão levedado, né? Com somente fermento, né? E ele não vai fazer efeito na nossa vida. Amém? Eu quero que os irmãos de antemão abram a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 22. Eu quero fazer um resumo dessa história, irmãos. E aí eu vou passar um pouco em cada versículo aqui que eu marquei, capítulo, só para a gente entender a história aqui, né? E deixar Deus falar no nosso coração. Lucas capítulo 22, versículo 31. Os irmãos que forem achando, pode se manifestarem aí para a gente poder dar início à leitura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E diz assim, ó, no capítulo 22, versículo 31. Jesus ele disse assim a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagens ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, respondeu eles. Ele lhes disse: mas agora, se você tem bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua espada e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado como os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Eu quero parar por aqui por enquanto, para a gente falar um pouquinho dessa parte, né? O que Deus... eu estava pensando, na verdade, muito a respeito disso aqui, né? Eu comecei a dar uma lida, né, nessa história e perguntei para Deus, né? Senhor, mas será que isso se enquadra, né? Por que né? Será que se enquadra na nossa vida? E eu olhei ali, eu falei, gente, é igualzinho que passa na nossa vida, né? Às vezes eu olhando nessa palavra, no começo aqui, quando Jesus ele fala aqui no 32, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu estava pensando, Senhor, eu toda a vida achei que servia o Senhor, mas eu não era convertido. Toda a vida andávamos, né, aí falando, mas às vezes a gente falava daquilo que a gente nunca tinha visto, ou nunca tinha sentido, vamos dizer assim.
O Pedro, ele tinha algo dentro dele ali, ele era afoito, né? Ele falava as coisas ali de impulso. E dessa vez não foi diferente. Ele estava ali meio que dizendo que ele queria, na verdade, fazer com que... Ele queria convencer Jesus, né? Vamos dizer assim, queria convencer Deus de que ele estaria com ele, né? A gente faz isso com algumas pessoas. Irmão, tô contigo, tal, o que você precisar, pode contar comigo. Às vezes a gente faz isso para poder a pessoa, fulano de tal ali é gente boa, ou isso e aquilo, tal. Mas quando, na verdade, as pessoas precisam da gente, eu falo pessoas que precisam, pessoas que realmente precisam da gente no momento de dificuldade, às vezes a gente tem feito virado as costas. Não tem feito aquilo que Jesus mesmo ele disse para a gente fazer. Então, quando eu fico impressionado quando Jesus ele fala para Pedro, quando te converteres, ou seja, isso me chama a atenção porque Jesus já tinha chamado Pedro para ser seu discípulo, mas ele ainda não era convertido. E aí eu comecei a perguntar por que ele não era convertido, né? A gente começa a ver nos outros versículos, né, que Jesus fala, quando Jesus ele é preso, aqui mais embaixo na continuidade dessa leitura aqui que nós lemos, a gente vai ver que ele falou, Jesus ele estava dando alerta para eles de que estava chegando o momento dele ser entregue para ser morto. Então Jesus estava falando para eles isso aí. E aí quando Jesus foi preso, o que aconteceu? O Pedro ele estava ali diante, ali de longe olhando, e alguém viu, né? Alguém viu ele lá e falou, aquele ele não é um dos discípulos dele. Aí ele disse assim, não, eu não sou não, nem conheço esse homem, nunca vi na vida, né? E aí, depois de um tempo depois, foram falar de novo para ele, os soldados viram ele, falou, eu te vi ali junto de Jesus, tá? Ele falou, não, você viu outra pessoa, não era eu não. Você pode ter visto qualquer pessoa, menos eu. Nunca vi esse homem, eu tô aqui porque eu tô vendo esse alvoroço todo, né? E aí eu vim me curiar, mas eu nem sei quem que é esse aí não. E aí a Bíblia fala que quando ele fala isso por 3 vezes, né? Que ele ouve o galo cantar, aí ele cai em si e começa a chorar. Ou seja, ele lembra daquilo e se arrepende do que ele tem feito. Aí eu te pergunto, muitas das vezes isso acontece com a gente também. Às vezes a gente tem negado Jesus no nosso trabalho, às vezes a gente tem negado Jesus na nossa família, às vezes a gente tem negado Jesus no meio das pessoas. Às vezes você vê todo mundo falando, zombando. Ou às vezes está na nossa oportunidade de falar de Jesus e a gente faz o quê? A gente se cala. A gente deixa, não vou falar não porque o fulano pode achar ruim. Aí eu não vou falar não porque eu não sei o que ele vai achar, mas Deus entende. Às vezes a gente sempre leva para esse lado, Deus entende. Não, Deus ele quer que nós venhamos ter a atitude de falar assim, não, Jesus te ama, Jesus quer que a gente fale da palavra dele para aquele que está sofrendo, para aquele que não conhece. Será que às vezes a gente tem feito isso no meio das pessoas? Ou será que a gente tem sido negligente? Ou será que a gente tem sido igual Pedro? Às vezes, é que nem a gente fala, às vezes tem gente até que briga, né? Você fala assim, o fulano não é convertido, né? Não estou julgando ninguém, mas será mesmo que nós somos convertidos? Será mesmo que as nossas atitudes condizem com as atitudes de Cristo? Porque às vezes nós dizemos que somos cristãos, mas na hora de expressar Cristo, nós não expressamos. Nós fazemos tudo o contrário. Nós somos crentes na igreja, nós somos crentes diante da live com os irmãos, mas a gente não é crente com... Às vezes o pessoal da empresa nem sabe que você é crente. Que às vezes você tem escondido aquilo dentro de você. Você tem se sujeitado mais ao mundo. A gente tem se sujeitado mais ao mundo do que ao próprio Cristo. Porque
quando a gente fala assim, não, eu sou crente, eu costumo falar assim, as pessoas elas não querem ver, elas não querem que você leia a Bíblia para elas querem ver Cristo expressado dentro de você. Elas querem saber se realmente, de fato, de verdade, tudo que está escrito ali, você faz. É óbvio que nós não somos perfeitos, longe disso. Mas é que nem eu aprendo com os irmãos todos os dias também, né, que são homens de Deus, que a nossa vida ela tem que estar diante do Senhor todos os dias para que a gente venha o quê? Andar em retidão, para que a gente não venha tropeçar. Para que nessa oportunidade Deus use a gente para poder falar do amor dele. Porque imagina quantas vezes, o exemplo, o dia tem 24 horas, quantas pessoas passam sobre a gente? Ou quantas pessoas às vezes chegam para você, às vezes fala no seu serviço, hoje meu dia não tá bom. Ou fala, meu dia foi ruim. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, meu casamento tá assim. E aí muitas das vezes o que a gente faz? É difícil, né? Sei como é complicado. É meio que você tá se sujeitando àquela situação ao invés de você expressar para a pessoa que você conhece. O Cristo que você viu, o Cristo que você conheceu. E às vezes na emoção, você lá na igreja, você fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. O Senhor é o motivo da minha alegria. O Senhor é tudo para mim. Mas quando vem os soldados e as pessoas falam, não, eu não conheço esse Jesus aí, não. Eu passo de vez em quando e vejo, mas eu não faço parte, não. E às vezes a gente está igual o Pedro. A gente não é nem convertido. E eu acho muito linda essa história. Eu acho muito legal que o Pedro, mesmo assim, né? Jesus ele insistiu no Pedro. Como Jesus ele vai insistir em mim, vai insistir em você. E eu falo insistir, ele quer você, para você ser um servo, um discípulo dele. Jesus ele quer que você seja uma sentinela. Jesus quer que você seja um atalaia na sua casa, na sua família. Tem tantas pessoas sendo perdidas, às vezes morrendo porque a gente não libera uma palavra. Às vezes na nossa casa a gente tem mania, às vezes que nem eu lembro muito dessa palavra que o irmão falou, às vezes a gente tem sido açúcar no meio dos nossos familiares, ao invés da gente ser sal, sabe? A gente repreender, porque a palavra de Deus diz que leal são as feridas feitas pelos amigos. Eu estou falando de ferida, eu não estou falando de você machucar, é você repreender no momento no momento de que a pessoa precisa ser repreendida. E eu falo repreender dentro da palavra de Deus. Eu vejo muito isso, sabe? Na minha família mesmo, eu posso falar isso. Na casa dos meus pais. Mas eu pergunto, será que eu estou sendo um exemplo para eles? Será que eu estou sendo ou estou sendo uma pessoa que estou sendo só convencido de que eu sou servo de Deus? Às vezes a gente tem sido convencido e não convertido. Aí chega lá no meio da família, o que a gente faz? A gente fala, a gente precisa se converter. Vamos falar da palavra de Deus. Ao invés de você levar o amor de Cristo lá dentro, você não leva. Aí você vai falar do futebol, você vai falar da novela, você vai falar do mal do Lula, vai falar de um monte de coisa, mas Jesus não vai nem passar pela porta. E isso é triste na nossa vida, irmãos. Isso é triste. Porque o evangelho a qual nós recebemos é o evangelho genuíno. É um evangelho que é um evangelho puro, é um evangelho que ele salva, sabe? O evangelho ele tem poder para salvar. Ele é poderoso para poder salvar vidas, sabe? Vidas que estão indo para o inferno agora. Jesus pode ir lá e através dessa palavra Jesus pode libertar aquela pessoa do inferno. Mas isso depende de cada um de nós. Quando Pedro ele disse isso, lá pra gente encurtar lá no livro de João, queria que meus irmãos abrissem essa Bíblia no livro de João, capítulo de número 21. Só para a gente poder entender um pouco mais essa história. E eu achei lindo essa passagem, essa história de Pedro, acho algo assim, que mexeu muito comigo. Ele fica pensando a semana inteira a respeito disso,
Você fica pensando, você vai dirigindo, você fala para Deus. Os irmãos acharam? 21, verso de número 15. Cadê? Amém? Olha que bênção. O título da Bíblia fala: Jesus restaura Pedro. Olha que maravilha. Aí ele fala assim, ó: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Isso aqui foi depois de Jesus ter morrido, ressuscitado. E aí ele estava ali no meio dos discípulos. Ele falou: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava o seguiam. Amém? Aqui diz assim, ó, eu acho muito legal essa parte, porque Jesus ele fez ele voltar, que ele tinha falado, né? Ele disse para ele 3 vezes, né, se ele amava ele. E ele perguntou: Senhor, eu te amo. Mas a palavra de Deus diz assim que o amor ele tudo sofre, tudo crê, não é assim? Aí por que Jesus tinha perguntado 3 vezes para ele? Porque ele negou Jesus 3 vezes. Então essas 3 vezes que ele tinha perguntado é para ele lembrar. E ele sempre falou: apacenta os meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. E assim também é com a gente, irmãos. Jesus fala pra gente assim, ó: ô Eduardo, ô André, ô Josiel, ô irmãos, vocês me amam? Aí a gente fala assim: sim, senhora, a gente ama. Aí eles falam pra gente assim: mas vocês estão cuidando das minhas ovelhas? Vocês estão cuidando? Mas quem que são essas ovelhas? É que eu acabei de falar, às vezes o seu colega de trabalho é a sua ovelha. Ele tá ali às vezes perdido ali, você tá ali para poder você falar do amor de Deus, tem que cuidar dele. Ah, mas o fulano não gosta de mim. Jesus perdoou todo mundo lá, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu tava lendo onde a palavra com a minha esposa e eu falei para ela, eu chamei ela, falei: nossa, que palavra abençoada. Eu tava lendo com ela, eu não lembro se era Tito ou Timóteo, eu acho que era isso, e é legal que ele fala assim, tem uma parte da palavra, né, que ele tava falando, acho que era Tito, se não me engano, e ele fala justamente disso, né, de quando ele fala de quando eles eram nécios, né? Quando nós éramos nécios, nós agíamos de semelhante modo, né? Ou seja, estava falando das pessoas. Ou seja, nós devemos obedecer às pessoas, falar para as pessoas. Mas ele fala assim, ó: mas quando éramos nécios, nós éramos desse jeito, assim, nós devemos ter paciência com esse tipo de pessoa, né? Para que, quando vier o Espírito Santo, ele se revela no coração. Ou seja, eu achei aquilo lindo, porque eu falei assim: gente, não é ninguém que vai fazer essa pessoa aceitar Jesus, se converter.
Se você tiver amor de Cristo, se você fizer como... Olha que maravilha, depois que o Pedro... Eu acho legal que Jesus restaurou Pedro. Olha que maravilha, restaurar. Ou seja, você pegar aquilo que já existia, que já existe, que estava formado, e você vê que estava ali já meio que já debulhado, que estava ficando ruim, e você refazer aquilo, você restaurar aquilo, sabe? Você um exemplo, é você pegar uma estátua que está ali caindo nos pedaços, e aí o arquiteto ali, ou quem mexe com isso aí, ele vai restaurando, vai dando a forma novamente, ou seja, ele tinha perdido a forma de Cristo, estava perdendo, aí Jesus foi lá e restaurou, estava tornando ele a forma de Cristo de novo, e ele ia pregar o evangelho, ele ia, como Jesus disse, você vai, Jesus falou para ele, você vai para onde você não quer ir, e assim tem que ser a nossa vida, irmãos. A gente não tem que escolher para onde a gente vai. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Quando a gente fala isso para Deus, Senhor, eu quero seguir o teu nome, eu não quero negar o teu nome, eu não quero negar o seu evangelho. Ele vai falar para mim e para você, então siga-me. Mas você não vai para onde você quer ir. Você vai para onde você não quer ir. Ou seja, a gente não vai ser levado pela nossa carne, a gente não vai para lugar nenhum. Mas pelo amor de Deus que arde no nosso coração, pelo Espírito Santo que há em nós, Ele nos leva para a gente, para aonde for, para a gente falar do amor dele, para a gente salvar aquela alma cativa, para a gente falar dele para o enfermo, para aquele que está na rua. Sabe, eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso, porque esse homem ele virou um apóstolo, virou um pregador da palavra de Deus. Eu acho lindo que no final ele falou, aqui não diz na Bíblia, né, mas dando umas lidas, ele foi morto, né, ele ia ser crucificado, mas eu não sou digno de morrer como meu Cristo morreu, como meu mestre morreu, porque ali ele tinha se convertido de verdade. E quando nós formos convencidos, a nossa emoção ela vai querer que a gente não pode deixar que eu vou. Não, pode mandar para onde for, pode mandar pro Pará, pode mandar pro Amazonas, pode mandar pros índios, que eu vou. Mas é topar com o primeiro problema, aí a gente quer desistir, a gente quer voltar. Mas não é que a gente quer voltar, é porque a gente não é convertido. Porque quando a gente é convertido, a gente vai. E é isso que eu quero expressar para vocês. Eu fiquei falando para Deus, se eu sou convertido, eu quero ser aquele que... Eu não quero falar por falar. Eu não quero que eu fale por emoção. Eu não quero que as pessoas venham ouvir a palavra. Eu não quero que eles venham chorar. Eu não quero que eles venham se alegrar por que eu estou falando, eu quero que eles venham sentir a tua presença. Eu quero que essa palavra seja alimento, que ela venha curar, que ela venha libertar, que ela venha transformar. É isso o meu desejo do meu coração. E é isso que eu quero que os irmãos entendam dentro dessa palavra. Porque depois que esse homem foi restaurado, Cristo chegou lá, ele estava lá. Eu acho que é em Atos que fala isso aí, não lembro. Que ele estava na porta do templo, não era isso? Aí o rapaz pedindo esmola, ele falou, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu te dou. Ele tinha a presença de Deus, que era o mais importante. É isso, irmãos, que a gente tem que ter. É pegar uma pessoa que está sofrendo ali, que está angustiada, poder falar assim, ó, que a presença de Deus, ela te abrace nesse momento, que o Espírito Santo te cure, que o Espírito Santo te restaure. É isso que nós temos que ter dentro da gente. Olha para dentro de você e fala, Senhor, eu tenho sido isso, eu tenho sido essa pessoa, eu tenho sido um exemplo. Eu falo exemplo, mas não é exemplo de homem. Eu falo uma pessoa que seja modelo, que as pessoas olhem para você e falar, ali vai um servo de Deus realmente. Aquele ali não nega Cristo. Será? E nós temos que buscar isso todos os dias,
porque todo dia a gente precisa de se renovar na presença de Deus. Cristo todo dia ele se manifesta, ele quer se manifestar nas nossas vidas, isso depende da gente. E aí eu não vou prolongar muito, mas eu vou falar, não vou mandar os irmãos abrir também não. Eu estava lendo aqui que eu acho muito lindo, né? Eu acho muito legal você olhar o progresso, né, espiritual dos homens de Deus, né? Isso é maravilhoso. E você olhar lá em Atos, no capítulo 4, versículo capítulo 4, 11, 12 e 13, quando esses homens, Pedro e João, foram presos, eles começam a falar de Cristo. Ele começa a testemunhar, vamos dizer assim, sobre Jesus para aqueles homens. E eles presos ali começam a dar um depoimento, vamos dizer assim, como se estivesse na delegacia e dá depoimento, ou seja, você começa a falar o que você viu. E ele começou a falar de Cristo e falou. Aí os homens falaram assim, ó, esse homem verdadeiramente estiveram com Cristo, porque eles não sabem praticamente nem ler, nem escrever, né? Então, falando desse jeito, falou, só pode ter visto Cristo mesmo, ou seja, outro testemunho que esses homens deram. Porque eles falaram, não pode alguém que não sabe disso falar disso. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro que pague, não tem nada que compre isso. Às vezes, irmãos, eu aprendi isso. Eu não posso ter nada nessa vida, mas a presença de Deus ninguém tira de dentro de mim. Só quem pode tirar ela, só quem pode se permitir sou eu mesmo. Uns tempos atrás eu vivia assim, tá até falando com o irmão, parece que esses dias, não lembro. Vivia angústia, sabe, uma angústia danada, sabe, aquela tristeza, nem dormia à noite. E hoje você vai deitar em paz, por causa da presença de Deus. Mas que essa presença de Deus, ela não fique só comigo, ela não fique só com você, mas se você fala para as pessoas, olha, eu conheço um Cristo que ele... Sabe aquele momento que você está no trabalho ou na sua casa, e aí chega aquele momento que tem alguém assim, ó, isso é natural na família de todo mundo. Se o irmão tava com dor de estômago, aí a gente falou para ele assim, ó, tem um remédio bom pro estômago, hidróxido de alumínio é bom. É bom, você toma, ele é um eu ia falar anti-aquecimento. Ele é... Como é que fala? Ele é antiácido, ele é um antiácido. E a gente começa a falar, a gente não fala isso? Por quê? Porque a gente tomou um dia desse remédio, o remédio é bom, então a gente passa para quem? Para quem está precisando. Cristo é a mesma coisa, irmãos. Transfira Cristo para quem está precisando. Esse remédio não vem da farmácia, esse é de graça. E esse é só você receber, receba, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja livre, seja restaurado, em nome de Jesus. É porque é só Ele que pode fazer isso. Então, irmãos, a palavra que eu deixo para os irmãos hoje, né? Desculpa a minha ignorância, né? Mas eu tentei expressar o máximo possível, sabe, de ler essa palavra aqui que chega a dar arrepio, assim, de você querer expressar Cristo, assim, sabe? Mas que a gente vinha se expressar Ele de fato, de verdade. Não que eu chegue aqui também e falar assim, irmãos, irmã Leila, sabe? Não sei o nome de todos os irmãos, mas amém, mas aí aqui eu sou irmão, aí lá fora eu não sou mais irmão. Aí não dá. A gente acaba perdendo. O reino de Deus perde. E eu não quero, a gente não quer que isso aconteça. Só para encerrar, deixa eu dar um depoimento rápido do que eu vi aqui na porta da minha casa. Aqui tem muito, de vez em quando tem muito acidente, que é um cruzamento. Esses dias tava vindo uma moto e um carro descendo aqui. E aí o carro passou, descendo, e a moto veio em alta velocidade, e eles frearam ali. E um começou a xingar o outro, e o outro xingando um. Aí eu apareci na janela ali, vi, aí o motoqueiro parou a moto, começou
lá pro cara do carro, o cara do carro puxou o freio de mão, desceu do carro, eu falei, pronto, agora vai virar o... Aí na hora que ele foi, um olhou pra cara do outro, os dois conheciam. Aí pronto, aí virou, aí ficou na amizade. Ah, fulano de tal, que é você, não sei o quê. Agora eu pergunto, imagina se é você, que aqui na live a gente tá dando glória a Deus, chega lá na rua, tá fazendo isso, aí o irmão tá passando ali que disse que você disse pra ele que era crente. A gente tem que vigiar. Mas que vamos buscar Cristo como nunca. Para que esse Deus que ele fez isso na vida do Pedro, ele venha usar a nossa vida de forma semelhante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deu para ouvir a palavra ou cortou em algum momento? Eu tô preocupado. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom todo tempo, né? Aleluia. Vem com meus irmãos. Quem vai querer orar, né? Quem quiser orar, se estiver querendo orar, participar da oração. Nós somos parte de Cristo, expressamos a Cristo no viver, no ser, no sentir, no orar, no abraçar, né? Em todos os momentos temos que expressar Cristo, né? E o irmão que quer, a irmã, o irmão que quiser orar, pode abrir seu áudio aí. O irmão José vai orar. José não vai orar. A irmã vai orar, mas não vai aparecer, ela falou. O irmão Eduardo vai orar. Amém. Amém quer dizer? Eu oro. Glória a Deus. A irmã Cíntia, ela falou não, obrigado. A irmã Roberta. Hoje não, Deus abençoe. Amém, minha irmã. A irmã Leila. Não, ficar na intercessão, obrigada. Amém. Minha irmã Eliane. Hoje não, irmão. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Vamos estar juntos, né? Os que vão orar e os que vão estar juntos intercedendo, né? Vamos fazer assim. Vamos começar com o irmão Eduardo. E aí a irmã Juliana vem depois e o irmão José finaliza, tá bom? Pode ser? Amém? Tá com oportunidade, irmão. Em nome de Jesus. Pode começar? Pode. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, reunidos, Te adorando, meu Pai, Te louvando, Te bendizendo, Pai, porque Tu és santo e poderoso. Meu Deus, eu quero Te agradecer, meu Deus, pelo Teu infinito amor na nossa vida, Pai. Dizer que o Senhor é a minha força. Dizer, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é tudo o que eu tenho nessa vida. O Senhor é maravilhoso. E eu sei que não só com as palavras, meu Pai, eu quero declarar isso, mas com as minhas atitudes. Demonstrar, meu Pai, a todos, meu Pai, que Tu és aquele que morreu na cruz por cada um de nós, Pai, que derramou sangue precioso, para que hoje pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos ter acesso a Ti. Oh, Pai querido e amado, por isso eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha me usar, Pai. Que eu não venha envergonhar o Teu nome, que eu não venha negligenciar o Seu Evangelho, mas que eu possa, meu Pai, falar da Tua graça, do Teu amor, para todos aqueles que sofrem, meu Deus. Porque Tu és santo, porque o Senhor é o único que pode salvar, Pai. O Senhor é o único que pode libertar. Oh, Espírito Santo. Por isso é que nós Te adoramos, meu Pai, nessa noite. O Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai,
sobre nossa vida com os teus rios. Venha, meu Pai, saciar nossa sede, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, limpar os nossos corações todos os dias, Pai, para que não venhamos pecar, para que não venhamos tropeçar, meu Pai, não, Senhor, mas que venhamos ser vigilantes, atento, meu Pai, à tua voz, atento, meu Pai, ao teu chamado, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos porque tu és o Deus que tem olhado para nós mesmo sem merecermos, Senhor, e tem tido grande amor por nós. O Senhor é o Deus tão grande, tão poderoso, Pai. E quem sou eu? Quem somos nós para levantarmos a nossa cabeça e dizer que somos dignos de alguma coisa? Não, Pai. Pelo contrário, estamos aqui te adorando. É um prazer muito grande, como o irmão tinha dito antes. É uma honra muito grande, meu Pai, estar aqui prostrado ao Senhor, dizendo que o Senhor é maravilhoso. Poder, meu Pai, estar reunido na tua presença é algo que não tem dinheiro que pague, Pai. Isso o Senhor nos proporcionou. O Senhor nos deu liberdade, Pai. O Senhor nos morreu na cruz para que tivéssemos liberdade. Liberdade essa que temos em Ti, Pai. A alegria que há em Ti, que resplandece sobre o nosso rosto. Mesmo, meu Pai, em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai, não está morto, que o Senhor, meu Pai, reina eternamente, Pai. Aleluias. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abraçar, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar força todos os dias para lutar, meu Pai, para te adorar, para poder falar do Teu nome, para pregoar o Teu Evangelho, para poder, meu Deus, levar o Teu nome, meu Pai, a quem precisa. Espírito Santo, venha sobre aqueles que necessitam nesse momento, Pai. Nossos irmãos em Cristo Jesus, os nossos irmãos que de longe, nossos irmãos de outra cidade ou de outros estados, que o Senhor venha abraçá-lo, cada um nesse momento, que o Senhor venha enviar Teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Guarda a vida de todos, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Guarda a vida dos nossos irmãos, da família deles. Meu Deus, se existe alguém, meu Pai, doente, Tua palavra diz que nós devemos fazer a oração da fé. Nós, meu Pai, intercedemos por cada um, Pai, em nome de Jesus. Mas peço, meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu carinho, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por nos amar. Obrigado por ter nos restaurado. Obrigado porque um dia nós andamos em vias tortas, mas o Senhor endireitou as nossas feridas, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado até pelas lutas que passamos, meu Pai. Te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem dado, te agradeço pelo Teu imenso amor, pela graça, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Sim, Senhor, nosso Deus e amado Pai, em concordância, Senhor, meu Deus, com o Teu servo, meu Deus, com a Sua igreja, nós nos colocamos em Tua presença em oração, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade, assim como a Sua palavra diz, Senhor, como é bom que os irmãos vivam em união. Aqui estamos, meu Pai, em unidade, em um só corpo, um só Espírito, Senhor, para glorificar o Seu nome, para sermos alimentados. Te agradecemos pela Tua palavra que nos exortou, que nos ensinou e nos levou a refletir, meu Pai, mais uma vez. Que nós sejamos a cada dia confrontados, para que nós venhamos, meu Deus, em nós gerar mudança, meu Pai, através da Sua verdade, através da Sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor, que nos ama, pois a Tua palavra diz que o Senhor exorta os filhos que ama. Se não fôssemos corrigidos, nós não seríamos filhos, mas seríamos bastardos. Pai, obrigada pela Sua verdade que nos ensina a cada dia.
obrigado pelo seu amor, pelo seu bálsamo, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Glorificamos o seu nome, estamos aqui porque estamos sedentos pela Tua presença, sedentos pelo Teu Espírito Santo. Nós venhamos a cada dia, como crianças, desejar o leite genuíno do Senhor, o leite materno do Senhor. Nós queremos, Pai, mais de Ti, com sinceridade, com humildade, com interesse de coração. Tira de nós toda a malícia, toda a maldade, tudo que nos impede, Senhor, de avançar nos Teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a romper com toda a barreira, com tudo aquilo que hoje tem sido, meu Pai, um empecilho para nós. Tudo aquilo que hoje tem nos bloqueado, tem nos afligido, nos impedido, Senhor, de avançar na caminhada, de Te agradar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, a cada dia agradar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, sim, pois queremos ser a igreja do Senhor, não somente um culto, mas, Senhor, no nosso dia a dia. Saibamos expressar o Senhor sem reservas, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós Te pedimos, assim como diz o louvor, esteja conosco, Senhor, até o fim, todos os dias da nossa vida, Pai, pois a nossa dependência está assim no Senhor. Tu és o nosso alicerce, Tu és a nossa fonte, Tu és a base da nossa vida, o nosso fundamento, a água que sacia a nossa sede, a água, Senhor, que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é, meu Pai, tudo que nós precisamos. Nós sabemos bem disso, Senhor. Que venhamos se apegar a Ti com amor, Pai. Que venhamos se apegar a Ti, Senhor, com todas as nossas forças. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este momento, Pai. Nós intercedemos pela vida dos nossos irmãos que estão na live, pela casa deles, a família deles. Meu Deus, sabemos que cada um de nós temos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Sabemos que temos, meu Deus, aflições, meu Deus, coisas que somente o Senhor pode trabalhar, meu Pai, no meio dos nossos familiares. Por isso, diante de Ti eu apresento, Senhor, a nossa causa, a causa dos nossos irmãos diante do Senhor. Que Tu possas alcançar, meu Deus, e salvar cada um dos nossos entes queridos. Apresentamos perante a Ti. Pedimos ao Senhor em amor que visite o irmão Renato, visite, Senhor, a irmã Nair, a cunhada e a sobrinha dele neste momento, Pai, este momento de dor. O Senhor fala que nós devemos chorar com aqueles que choram, devemos, meu Deus, prantear com aqueles que têm chorado, meu Pai, e neste momento de dor, nós clamamos pelo nosso irmão, pedimos que o Senhor venha confortá-los, meu Pai, nesta noite, venha, Senhor, trazer o refrigério na alma, venha ajudá-los neste momento tão difícil, Senhor, meu Deus, a enxergar somente o Senhor e o cuidado do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, querido Deus, apresentar cada um dos nossos irmãos em Tuas mãos, a Igreja de Cristo espalhada sobre esta terra, que, assim como o Seu servo pregava, meu Pai, que verdadeiramente nós sejamos convertidos e não convencidos, mas que venhamos ser a diferença sobre a nossa nação, sobre o meio onde estamos, que venhamos ser, meu Pai, como Sadraque, Mesaque, Abidnego em meio à Babilônia, Daniel, Senhor, em meio à Babilônia, que possamos, Senhor, fazer a diferença, meu Pai, no meio de uma nação tão perversa e corrupta, em meio, Senhor, a tanta frieza, a tanto descuido, meu Pai, a tanta perversidade. Nós queremos ser a diferença, meu Deus, pois a Sua palavra nos ensina a ser a luz, a ser o sal que vai trazer sabor, meu Pai. Assim nós queremos, meu Deus, e assim nós Te glorificamos. Eu passo essa oração para o Teu servo em nome de Jesus. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai, em concordância com os Teus servos em oração, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por esta live hoje. Agradecemos a Ti porque muitas das vezes é necessário que sejamos sacudidos, sejamos despertados, meu Pai, para que o Evangelho ele venha correr nas nossas veias, para que nós venhamos respirar o Senhor em todo o tempo, para que nós venhamos ser como uma tocha, meu Pai, viva, Senhor, a iluminar no meio das trevas, em meio à escuridão. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a glória do Senhor venha resplandecer, meu Deus, quando nós anunciarmos sim o Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra.
Bendito seja o teu nome, Senhor meu Deus, mais uma vez nesta live. Louvado seja o nome do Senhor, a tua presença na nossa vida. Ó Deus maravilhoso, que através dessa mensagem, Senhor, nós possamos buscar fazer o melhor de nós. Que nós venhamos buscar, meu Deus, viver de forma, meu Pai, santa, de forma que venha honrar o Senhor em tudo, em todas as nossas atitudes, nossos atos, as nossas palavras, meu Deus, em nome de Jesus. Que aonde nós formos, meu Pai, nós venhamos te expressar o Senhor, nós venhamos anunciar o Senhor, como teu servo disse, venhamos ser uma atalaia do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, pois Tu és maravilhoso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tu és o Deus que nos conduz, meu Pai, em todos os lugares, o Deus que nos orienta. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o lar, meu Pai, a família de cada um dos nossos irmãos na fé. Que o Senhor venha abençoar a casa, a família, os entes queridos, os filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar o trabalho, o suor do rosto, o sustento do teu povo, meu Pai. É o que nós oramos a Ti. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que se alguém estiver, meu Deus, sofrendo com dores, meu Pai, sofrendo com alguma enfermidade, sofrendo com um incômodo talvez para dormir, meu Pai, por conta de problemas, Senhor, que o Senhor vai de encontro à vida de cada um do teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Coloca a tua mão, Senhor. Passa com teu poder. Restaura, como foi pregado. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus, traga paz. Traga o descanso, meu Pai. O sono do justo. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós determinamos, Senhor, nessa noite. E assim nós te agradecemos. Para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Glória Deus. a Deus.